Ó, ele mandou matar a própria mãe. Ele, mas que matou uma das mulheres dele, não foi, Lucas? E meu Deus abençoe. Sabe o que ele fez? Ele obrigou a outra mulher dele a cortar os próprios pulsos. E ele foi atribuída a ele o incêndio de Roma. De botar lá um montão de cristãos, mas muita gente mesmo, numa arena, criança, jovem, todo mundo. E ele mandou botar fogo nos cristãos. E enquanto os cristãos queimavam, eles proclamavam o verso. A Bíblia, essa pequena enciclopédia bíblica, diz que ele era um monstro de crueldade. Por quê? Ele era cheio de demônio. Vai ver que dele tinha tanto demônio, igual a endemoniada gadareno, né? Então, às vezes, a gente anda por aí, a gente não entende ainda o que é uma pessoa com demônio. A pessoa com demônio, ela não é confiável, gente. Não tem esse casal que vai dormir juntinho, agarradinho, com nada. O marido dá um treco lá e mata a mulher. A mulher mata o marido, não tem. Eu conheci uma mulher que o marido dela é mesmo lá do pastor Moto. Eu acho que ela deve estar lá, não está? Isso, a irmãzinha da toda assim, acho que ela está. Nunca mais ouvi ela lá, mas ela estava lá. O marido dela arrumou uma amante. Sabe o que a amante fez? Deu um pique-paque na amante lá. Ela pegou e matou o homem dormindo. Ela picotou o corpo dele todo, cabeça, braço. Às vezes a pessoa fica, não pode isso, é um rosto, não é aquela pessoa ali, tinha um montão de demônio. Às vezes a mulher não vai na igreja, o marido não vai na igreja, ele não tem essa visão espiritual, a pessoa está com demônio dentro de casa e não sabe. Aquele casal que a menina juntou com o namorado dela para matar os próprios pais. Tinha demônio naquela menina, vai ver que os pais não eram cristãos, não iam na igreja, não tinha essa visão espiritual. E o demônio um dia manifestou e fez aquilo ali. Às vezes na escola, lembra daquele menino que disse que sofria tudo, mas não sei o que, diabo botou na cabeça dele, ele elaborou tudo, ele voltou lá e matou um montão de gente na escola, está lembrado disso? Ele ficou, aí depois acharam no computador dele, o negócio que ele já vinha planejando aquilo ali. Aquilo ali é o quê? Demônio. Então a gente nunca sabe como que ele vai atacar. Por isso que a gente tem que andar preparado, a gente não pode deixar de orar. Aí aconteceu isso, tá? Eu ontem estava pregando sobre isso. Tudo, você vai para o trabalho, você vem para o trabalho, tudo é para você botar na mão de Deus e orar. Quando foi hoje, essa pessoa estava falando para mim, pastor, porque eu ouvi o seu conselho e orei. Mas quase que a minha casa era invadida de madrugada. Eu lembrei que a senhora pregou sobre isso. Então, às vezes, Deus está usando o pastor para te dar um livramento, a uma pessoa da sua família. E às vezes você não entende. Tudo você tem que botar na mão de Deus, não pode viver sem oração. Glória a Deus. Então esse Nero, ele era um poço de cloro, mas você está pensando que saía só lá atrás? Não, existe pessoas assim. Só que não está escrito na testa não, tá? Tem um monte de demônio que não deve, mas a pessoa está rindo, brincando com a outra. E acabou de matar 3 ali, entendeu? É sério, porque o demônio manifesta, depois ele se esconde lá no coração, como o pastor ensina, né? Que ele fica no covil é o coração do homem. Ele sai, manifesta, a pessoa vai, acontece, depois ele volta para o covil. Fica escondidinho lá. Aí, nisso que ele se esconde, já é a pessoa, mas por que você matou o fulano? Eu matei. Sei disso não. Mas aqui na câmera você matando, não. Você está vendo que não. Eu não. Você não está entendendo? O demônio se escondeu agora. Não, é muito parecido comigo, mas não é eu não. E ela?
Eu sou desse. Igual a mulher matou, o demônio manifestou na mulher, a mulher pegou e matou o próprio neto. Já não tinha, matou e enterrou. Aí a polícia descobriu aquela coisa toda. Aí quando a polícia estava entrevistando ela, irmão, mas como a mulher chorava? Eu não sei, por que eu fiz isso? Eu não sei. E os outros? Sei que é vergonha, que não sei o que, mais nada. O demônio depois manifesta, depois que ele sai, a pessoa se arrepende, mas aí já era, já fez. Entendeu? E o demônio já usou ela para fazer a tragédia. Então a gente, o que eu quero dizer com isso? Não é que você está com o demônio, não. Você tem que ter cuidado, ter sempre estar em oração, sempre buscando a Deus, porque já pensou que você está de cara com ela, de uma hora para outra aí na rua? Entendeu? Esse mapa só cair, você tem que estar com a sua vida na mão de Deus, sempre orando. Senhor, eu vou estar eu vou ir tal lugar assim, guarda na ida, guarda na volta e tal. Entendeu? Protege aqui a minha casa. E tudo você tem que estar em oração. Lá no livro de. Acho que é no livro de Êxodo, deixa eu ver aqui. Lá no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo, lá no livro de Êxodo, deixa eu explicar o que aconteceu. Nós vamos pegar, para você entender melhor, no livro de Êxodo, capítulo 1. Deixa eu explicar a vocês o que aconteceu. José, você já ouviu falar em José? José, ele foi traído pelos próprios irmãos dele. Os irmãos de José pegou José e vendeu José para o Egito. E o José foi para morar no Egito, trabalhar lá no Egito. Aí Potifar, botou ele para trabalhar lá, falou: você pode ficar à vontade aí. E botou ele lá de frente lá, dos trabalhos, aquela coisa toda. Só que José, como ainda era um jovenzinho, eu acredito que José era muito simpático, a mulher de Potifar, quando olhou José, ficou doida. Entendeu? Aí começou a querer ter um caso com José, só que José era um homem de Deus. Por ele ser um homem de Deus, ele falou para ela: seu marido deixou tudo na minha responsabilidade, menos você é mulher dele. Então você eu não posso tocar. E teve uma oportunidade, eu acredito que estavam os dois a sós, que ela tentou agarrar o José. E o José fugiu, saiu correndo, porque ele não queria ter relacionamento com ela. E quando ele fugiu, foi a roupa dele, que ela puxou a roupa dele, que ele agarrado, e ficou na mão da mulher. E a mulher, com raiva, chateada, se sentindo rejeitada, o que ela fez? Ela chamou os guardas, tudo aqui, esse homem aí que meu marido botou para trabalhar aqui, tentou me agarrar. E José foi acusado, inocente, foi preso por tentar agarrar a mulher de Potifar. E ele ficou lá, acho que foi 3 anos,
ele ficou preso lá, inocente. E depois de um tempo, o faraó lá teve um sonho, doido lá, e como tinha um homem que estava preso lá no José, que já tinha tido um sonho, José interpretou o sonho daquele homem, ele saiu, ele foi solto, e depois de um tempo, ele lembrou de falar com o faraó sobre José. E o faraó estava procurando alguém que pudesse interpretar o sonho. Aí esse homem, olha, tem um homem lá, que é um prisioneiro, que ele tem sabedoria para interpretar o sonho. Ele interpretou o meu, tal. Falou de faraó, pediu para tirar o José de lá. E ele interpretou aquele sonho das 7 vacas magras, 7 vacas boas, nas 7 espigas magras, das 7 espigas. Eu estou resumindo aqui, que se a gente for ler essa história aqui. Aí o que aconteceu? O faraó gostou da interpretação de José. E José tinha falado, eu aconselho o faraó que você arrumar um homem sábio para botar de frente, para juntar um alimento, bastante alimento aí. Para quando chegar na época das 7 vacas magras, que não tiver alimento, o faraó não pereça de fome. Aí ele falou, quem poderia ser um homem tão sábio senão você? Interpretou esse sonho. Você que vai estar de frente. O faraó levantou ele como governador do Egito. Ele não tinha ninguém mais importante do que o José, a não ser o próprio faraó. E ele ficou governando lá. Depois, o José achou graça aos olhos do faraó. Conversou com o faraó, vamos os irmãos de José teve lá para comprar alimento, ele pegou os irmãos. E o que o José fez? O faraó falou para ele, pode procurar melhores terras aí, e botar sua família. Então José mandou ir lá buscar a família dele, pais, irmãos, e todo mundo, a turma toda. E se alojaram lá, e José deu terra para eles, ficaram lá e foram crescendo. Esse era o povo de Israel, né? Fala que as 12 tribos de Jacó e tal, eram os 12 filhos de Jacó. Então, o que aconteceu? Ali o povo do Egito, o povo de Deus, começou a crescer e multiplicar, cada vez crescia mais. Só que o que aconteceu? José morreu. José morreu. E depois que José morreu, também entrou um outro faraó. Aquele faraó também bateu a bola. E entrou um outro faraó. E esse faraó, ele não era... tinha aquele carinho do povo de Deus como o outro. E o outro tinha aquele carinho com aquele povo por causa de José. E esse faraó, ele estava vendo que aquele povo estava crescendo muito. E aquele povo, no começo, eles foram lá para morar lá. Depois não. Depois, quando esse outro faraó entrou, eles passaram a ser escravos. Eles passaram a trabalhar para o faraó. A troca de comida, essas coisas assim. E quando esse faraó viu que aquele povo estava crescendo muito, ele disse, se esse povo continuar crescendo assim, vai querer se rebelar contra a gente. Daqui a pouco vai querer tomar o Egito, então a gente tem que dar um jeito nesse povo. E esse novo faraó que entrou, o que ele fez? Começou a oprimir o povo de Deus. É aonde a gente vai começar agora a mensagem. Entendeu? Eu estou dando resumindo aqui, mais ou menos para você entender. O que aconteceu? Vamos lá. Aí lá no livro de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 1, lá no versículo, vamos pegar o versículo 6, porque tem uma parte que a genealogia aí, é irmão de não sei o que, filho de não sei o que, a gente não pular essa parte aqui. Então o que aconteceu? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram, né? Olha, aumentando muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Olha, o povo não parava de crescer. E se levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia
conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejam contra nós, e subam da terra, e puseram sobre eles maiorais de tributos, para fazer o que, gente? Os afligir com as suas cargas. Vamos dar uma paradinha aqui? A gente vai trazer essa passagem agora para o mundo espiritual, tá? Isso aqui é falar naquela, mas vamos trazer para o mundo de hoje. Vou botar aqui que Faraó, trazendo para a época de hoje, representa o diabo. E representaram ele, porque não estava usando o Faraó. Você está entendendo? E o povo de Israel somos nós. O diabo, gente, ele sempre tem a visão de querer afligir você, tirar você da presença de Deus, colocar coisa pesada por cima de você para ver se você desiste. Você está entendendo? E às vezes ele se levanta de tudo e qualquer maneira, que é para poder tentar tirar o teu sossego, tirar a sua paz. E às vezes ele ataca na prosperidade, ataca na saúde, ele usa o A, usa o B. O negócio dele é afligir você, tirar o teu sossego, tirar você da presença de Deus. Você não entende que você e eu, nós somos cristãos. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós tomamos uma posição agora de cristão, de filho de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Não, glória a Deus não, você tem que lutar pela sua posição. Por quê? Porque o diabo, ele não está satisfeito de ter perdido você. Entendeu? Você estava lá com ele, lá atrás. Ele já tinha o dia, a hora certa, tudo planejado para o seu futuro. Dia que ele vai acabar com você. Aí vem Deus e tira você da mão dele. Quer dizer, você escapou da mão dele, ele não está satisfeito. O sonho do diabo é que você volte da mão dele. Pastor, mas para quê? Para te destruir. Porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Pastor, mas tem tanta gente aí no mundo na mão dele, para que ele faz questão da gente? Irmão, o que mais ele faz questão é os cristãos. Por quê? Primeiro, que eu acredito que o diabo, do jeito que ele é, do jeito que ele odeia Deus, eu acho que o sonho dele, a conquista dele, a alegria dele, quando ele consegue destruir um cristão. Eu acho que é mais alegria para ele do que destruir uma pessoa que não conheceu Jesus. Porque eu acho que ele deve estar, para ele, deve ser como ele estivesse tomando um troféu de novo, entendeu? A coisa é séria. E segundo, que presta bem atenção, você agora como cristão, você se tornou um perigo para ele. Porque a gente não entende isso, né? Às vezes você está pensando, você está com medo do diabo. Não, o diabo ele tem medo de você. E não é só pastor e a pastora. Você está indo, tem medo da pastora, que o pastor expulsa ele. Não, não é só a pastora. A palavra de Deus diz lá no livro de Marcos 16 o seguinte: esses sinais seguirão aos que crerem. Se você crê em Jesus, você aceitou Jesus, não aceitou? Você tem poder e autoridade sobre o diabo. É no seu trabalho, na sua casa, onde você for. Por isso que muitas das vezes o diabo está te perturbando ali, ó. Por exemplo, às vezes o diabo perturba você no seu trabalho. Hoje de manhã eu estava aconselhando uma pessoa sobre isso, no trabalho. Mas por que ele às vezes ele te ataca ali? Porque ali tem pessoas que estão nas trevas, que não conhecem a luz, está totalmente na mão do diabo. E você, sendo uma pessoa de Deus, mesmo que você não pregue ali, você é uma Bíblia. Você está entendendo? A sua atitude, o seu comportamento
converte as pessoas. Sua vida é um testemunho, gente. Aprenda isso. A Bíblia diz que nós somos cartas escritas por Cristo e lidas pelos homens. Por que isso? Porque às vezes aquela pessoa que está ali, ela nunca leu uma Bíblia. Ou leu, não entendeu, sei lá, mas através da sua atitude, ela começa a esclarecer na mente dela quem é Jesus. As suas atitudes convertem as pessoas. Estão entendendo direitinho? Então, às vezes, por exemplo, se o diabo vê que naquela área ali, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na rua, tem pessoas para se converter ali, e que a sua atitude ali está fazendo o pessoal mudar de ideia, ele começa a querer usar a pessoa para atacar você ali dentro. É ali que ele começa a atacar. Por quê? Porque você está no território dele. Você é um perigo para ele. E as pessoas também, se te ouvir, vai acabar saindo da mão dele, porque você tem a luz. Pastor, o que significa isso? Significa que isso que eu estou falando, que você tem que ser uma pessoa de oração. Você tem que orar pelo seu trabalho, você tem que orar pelo seu curso, você tem que orar pela sua escola. Você está entendendo? Porque você não está entendendo quem você é. Você é diferente, você não é desse mundo. Você anda por aqui, mas você é de uma natureza espiritual. E você a Bíblia diz, né, que a gente somos como astros nesse mundo. Pastor, como assim o astro? O que o astro faz? Clareia, dá luz, brilha. Você está entendendo? Ou o sol. O sol, quando nasce, o que ele faz? Clareia todo mundo. Você está andando na rua, é impossível você não sentir o sol. Você está vendo o sol, tá entendendo? A mesma coisa somos nós. Então, aonde você bota o pé, você é uma luz. Você não precisa nem abrir a sua boca para converter alguém, só o seu jeito. Você só vai olhando. Tem gente que até pergunta, desculpa perguntar. Você é cristão, olha? Você é cristão? Não, sou. Eu percebi pelo seu jeito. Você está entendendo? Não precisa nem você falar. Aí o que acontece? Como tem pessoas presas na mão do diabo, o diabo vai começar a querer te atacar, então você tem que ser uma pessoa de oração. Então esse faraó aqui, ele começou a fazer uma coisa que começou a mexer com o povo de Deus. O povo de Deus estava quietinho lá, ele começou a querer oprimir o povo de Deus. E às vezes o diabo faz isso. Ele cai em cima de você para te oprimir. Entendeu? Tirar o sossego, vai ter que desistir. Entendeu? É assim que ele faz, ele quer mexer com você de algum jeito. Aí o que ele fez? Vamos lá. Aí você vai entender tudo aqui daqui a pouco. Aí e puseram sobre ele maiores tributos. Para quê, gente? Para os afligir. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a botar trabalho excessivo em cima daquele povo. Ó, bota eles para trabalhar mais aí, tem que produzir mais. Mas o negócio era assim, não era uma coisa normal. Não era uma coisa normal que eles queriam mais produção, não. Eles estavam fazendo isso de propósito, para sobrecarregar o povo ficar cansado e não multiplicar. Entendeu? Não é que eles queriam carga, não bota bastante serviço em cima deles, tem que trabalhar. Manda eles fabricar tijolo de noite aí, para eles cansar, para sobrecarregar e eles não se multiplicar. Porque eles achavam o seguinte, que o pessoal estava se multiplicando, que estava pouco trabalho. E começou a oprimir o povo. Aí o que eles viram? Para os afligir com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais, olha só o que eles botaram a pessoa para trabalhar pesado mesmo. Vamos construir mais armazém, não tem que. Mas quanto mais os afligir,
afligia, tanto mais se multiplicava. Esse que é o problema. Qual é esse que é o problema? Deixa eu te explicar uma coisa. O cristão é que nem o pastor falou. O cristão ele é igual o melete. Quanto mais bate, mais ele cresce. Você está entendendo? Não adianta o diabo afligir que o outro acabar com ele. Não, não. Quanto mais o diabo se levanta, mais forte o cristão fica. Ele não consegue vencer você porque você é de Deus. Então ele tentava fingir, mas ele não conseguia. Quanto mais trabalho pesado botar, mais neném nascia. Aí o que ele fez? Vamos lá. Aí ele disse assim, ó. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. E de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quer dizer, eles começaram a botar aquelas cargas pesadas para ver se conseguiam, mas não dava. O povo prosseguiu. O diabo faz isso. Ele tenta fazer tudo sem desistir. Ele se levanta contra você, entendeu? Mas quando você tem Jesus, não tem jeito. Quanto mais ele tenta, se tiver que Jesus mandar mais anjos, manda. Ele não tem como vencer uma pessoa que é de Deus. Outra coisa, às vezes eu falo isso aqui, mas isso é uma coisa que é bíblico, gente. Né? Tudo bem, meu filho? Boa noite. A paz. É a primeira vez que você vem aqui? É? Seu nome é? Carlos. Carlos. Deus abençoe, Carlos. Seja bem-vindo, tá? É assim, às vezes você sofre uma perseguição, alguma coisa assim na sua vida, você fica preocupado. Gente, presta bem atenção. Deus, ele fez uma promessa. Ele disse assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Deus, a Bíblia diz que ele sabe livrar o povo dele da aflição, gente. Agora, não é legal, a gente quando fala isso aqui, não é uma ameaça, nada disso, não, isso é Bíblia. Porque uma hora dessa eu vou fazer um estudo bíblico sobre isso. Não é legal para a pessoa que está te perseguindo. Se perseguir o povo de Deus é uma loucura, gente. O povo de Deus é um povo guardado, é um povo protegido, ele tem um Deus. Eles não são bastados, eles têm Deus. Então é até perigoso a pessoa que faz isso. Eu fico até com dó quando a pessoa, quando eu vejo alguém fazendo um negócio desse. O Saulo, ele perseguia o povo de Deus. Teve uma hora que o próprio Jesus apareceu para Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue, Saulo? Dura para ti recalcitrar contra milhões. Entendeu? Porque o povo de Deus é um povo protegido, gente. Aqui, o faraó, ele estava crente que ele estava abafando, porque ele estava humilhando o povo, estava afligindo o povo, só que Deus estava vendo tudo, gente. Às vezes você passa certas coisas, meu Deus, o que eu estou passando, tanta humilhação, tanta coisa. Você está pensando que Deus não está vendo? Deus está vendo, é que Deus é um engano, irmão. Deus dá tempo para aquela pessoa, você vai orando, né? Pela pessoa, Deus está dando tempo para ver se aquela pessoa que te persegue, e Deus dá uma chance para todo mundo, né? Ele está dando tempo para ver se aquela pessoa que te persegue desiste, se arrepende. Mas se a pessoa não se arrepender, infelizmente, uma hora. Você entendeu? Mas Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que Deus sabe livrar da aflição aqueles que confiam nele. E o faraó estava humilhando o povo, botando carga pesada no povo, e Deus está vendo. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está olhando, está vendo até onde que vai o faraó. Vamos olhar até onde que ele vai ter coragem para olhar para o meu povo. Mas ele não vai, esse povo não estava sozinho ali largado, ele estava ali já há vários anos. Mas, aí o faraó olhou lá, quantos
não, porque eles estão ali largados, não tem nem dono. Tinha dono sim, irmão. Porque Deus, ele é um Deus de promessa. Deus prometeu para Jacó, prometeu para José, que aquele povo ali era o povo dele, que ele não ia abandonar aquele povo. Então ele estava ali quietinho, mas não estava esquecido não. Deus tinha que cumprir a aliança que ele prometeu. Às vezes acontece isso. Você está ali quietinho no canto, ali, o inimigo está crente e você está sozinho. Você não está sozinho não, gente. Deus te prometeu, ele vai te cumprir. Você é dele, ele não vai te abandonar. Ele fez uma promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Ele disse, mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quer dizer, o faraó já estava chateado já, poxa, quanto mais serviço eu dou para esse povo, mais esse povo cresce, ele não desiste, não é? Entendeu? Assim lhe fizeram, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E começou a botar a carta: não, vocês vão ter que trabalhar fora do horário agora. Você não quer 10 horas da noite. Cada vez piorava mais, entendeu? Fazia servir com dureza. Assim que eles fizeram amargar a vida com a dura servidão. Coitados, eles começaram a ficar tristes. Já pensou? Estava sem bom escravo. Você vai ficar até 10 horas da noite. Não, mas tirar a hora do almoço. Que hora de almoço o quê? Não dá tempo não. Eles começaram a ficar chateados. Entendeu? Tadinho, só trabalhava, cada vez o serviço era mais pesado. E o inimigo, às vezes, ele tenta fazer isso com você, gente. Ele tenta te oprimir, tirar o teu sossego, tirar a tua paz, para ver se você desiste até de viver. Tem gente que desiste até de viver. Não vai mais não. Ou então persegue você no teu casamento até você falar: quer saber? Não vai cada um para um lado. Entendeu? Aí o que aconteceu? Assim me fizeram amargar a vida com a dura servidão, em barros e tijolo, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço, em que obrigavam com dureza. Eles estavam sobrecarregando aquele povo. Vai construir mais tijolo, vai igreja. E eles começaram a ficar oprimidos, né? E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e da outra Pua, e disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias e virdes sobre seus assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então que viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservava os meninos com vida. O que aconteceu? Oi mãe, Deus abençoe. A senhora me ligou, mas eu estava gravando o culto, não pude atender, tá? Eu falo com a senhora daqui a pouquinho. Então, e o que ele mandou fazer? Ele mandou matar. Olha só a perseguição em cima do povo. Mandou matar os meninos. Já pensou? Você estava grávida do seu neném, mandou matar todo mundo. Poxa. Que perseguição em cima do povo, hein? Do nada por isso que eu estou falando, o inimigo estava usando aquele homem a perseguir o povo. E às vezes ele usa as pessoas para perseguir você. Você está crente que é a pessoa que está te fazendo mal. Não, ali tem um espírito que está usando aquela pessoa contra você, para te oprimir, para te humilhar, para te xingar, para inventar calúnia no seu nome, um montão de coisa, até para botar, até doença. Aí ele vai lá, põe uma doença
doença em você que é para tirar a tua paz, o teu sossego. O negócio dele é oprimir você, acabar com você. E o demônio está usando aquele faraó para querer destruir o povo de Deus. Está mandando matar os meninos. Os meninos eram de quem? Filho das mulheres de Deus. Então aqueles crianças ali eram tudo herança do Senhor, gente. E aí? O faraó estava mandando matar as heranças do Senhor. E Deus está lá de cima, quietinho, mas Deus está vendo tudo. Aí o que aconteceu? Vamos lá. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isso? Deixaste os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado a luz antes que a parteira venha a elas. As parteiras ficam com medo. Temor de Deus, né? Não vou matar essas crianças aí, depois vai cair na minha conta. Porquanto Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito mais. O inimigo oprimia eles, mais eles se fortaleciam. Irmão, isso acontece. Quanto mais o inimigo tenta oprimir você, quanto mais ele tenta destruir você, mais Deus te fortalece. Não é isso que Jesus falou? Não temas, que eu estou contigo. Não te assombres, que eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço, né? Te sustento com a destra da minha justiça. Então aquele povo ali, irmão, ele tinha Deus. Então não adiantava tentar destruir. Você com Jesus, não adianta o inimigo tentar destruir você, que ele não consegue. Por isso que eu sempre prego aqui na igreja que a gente precisa estar com Jesus. Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Gente, se você olhar para o mundo lá fora, longe de Jesus é só sofrimento, gente. Que tem de gente sofrendo. Eu às vezes atendo pessoas que chegam até de mim, pastora, eu não quero mais saber de nada lá fora. Tomar uma posição com Deus, porque é só sofrimento. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Você vê que cada dia tem crescido o negócio lá fora. É suicídio, que tem gente se matando, acabando com a própria vida. Gente, se a gente não colar com Jesus, só Ele mesmo para salvar a gente, a nossa família. E outro dia eu estava até pregando, que dia que foi? Eu acho que foi, não sei se foi domingo de manhã, ou se foi sexta de manhã, um negócio assim. Eu estava pregando sobre o seguinte: a Bíblia diz, gente, todas as pessoas que foram abençoadas, que receberam o milagre de Deus, elas vieram até Jesus, gente. Que às vezes a pessoa está passando uma luta, um sofrimento em casa, que a pessoa não procura uma igreja. Não, mas não vai resolver aqui mesmo. Não funciona assim. O Naamã, quando ele queria ser curado de uma lepra, aquela menininha que era uma escrava, né? Falou Oxalá, falou para a mulher dele, quem dera, Oxalá significa quem dera, tá, gente? Quem dera que meu Senhor tivesse em Israel, que lá teve um profeta que ia restaurar ele da lepra. Quando ele soube que tinha um lugar que ele podia se ver livre daquilo, o que ele fez? Ele foi até Israel, atrás da cura dele, da libertação dele. E lá ele foi curado da lepra.
Testamento, você vai ver a mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Eu não sei o estado daquela menina, eu sei que a coisa estava séria. Porque a Bíblia mesmo diz que ela estava miseravelmente, quer dizer, uma coisa bem profunda, né? Endemoniada. Sei lá como é que estava aquela menina, eu sei que ela estava mal. E o que ela fez? Essa mulher, ela deixou a filha dela em casa e ela foi até Jesus. E enquanto ela está lá buscando Jesus, Jesus já demorou um pouquinho para poder atender ela, né? E ela insistiu, ela perseverou. Eu sei que no final Jesus falou para ela: mulher, grande é a sua. Ele não falou, grande é a fé da sua filha. Quem está endemoniado? A mãe ou o filho? A filha. Mas Jesus falou para a mãe: grande é a tua fé. Mas aquela menina foi liberta, não foi pela fé dela, foi pela fé da mãe. Porque ela não estava em condições de ter fé, ela estava miseravelmente endemoniada. Então não tinha nem como ela levar a menina até Jesus. Porque uma pessoa, quando tem um espírito de demônio, a pessoa não quer saber de Jesus de jeito nenhum. Então ela foi liberta através da fé da mãe. Mas a mãe, ela agiu, gente. Ela se levantou e eu acho que ela cansou de ver a filha dela morrendo dentro de casa, porque a menina estava miseravelmente endemoniada. Se ela não vai, fica ali com a filha, eu acredito, eu não sei quanto tempo que a filha estava daquele jeito. Mas se ficasse em casa e resolvesse, ela estava curada. Não, ela só foi curada quando a mãe deixou ela em casa e foi atrás de Jesus. Você entendeu? Se ela fica em casa junto com a filha morreu. Outro que fez isso, o pai do jovem lunático, pegou um filho, desde pequenininho que ele dava ataque. O demônio tentava jogar no fogo, na água, para destruir o menino. Acho que deve ter uma hora que o pai, desde pequenininho, o rapaz já era um rapaz. Aí o pai despertou, acho que o pai deve ter pensado: se eu ficar aqui olhando para ele, vai acabar morrendo assim, porque já está desde pequeno assim. Se tivesse jeito de se resolver dentro de casa, já tinha sido resolvido dentro de casa. Não, eu vou tomar uma atitude, eu vou até Jesus. Desde pequenininho, gente. Se resolvesse em casa, ele já estava curado, ele já era um rapaz. Olha os anos que passou, menino assim, ó. Por quê? Porque o pai não tinha se levantado ainda para buscar Jesus. E às vezes a pessoa fica anos sofrendo dentro de casa, uma situação séria. E Deus é tão bom que às vezes Deus usa até um vizinho, usa alguém no trabalho. Eu falando: vamos culto comigo hoje, vamos na igreja. E a pessoa não vai, quer dizer, fica aquele sofrimento toda a vida. Aí o pai do menino, ele tomou uma decisão: não, hoje eu vou até Jesus. E levou o menino até Jesus. Quer dizer, ele estava naquele sofrimento desde a infância. Assim que ele levou o menino para Jesus, o menino foi liberto, acabou o sofrimento. Quer dizer, o menino já podia ter sido liberto há muito tempo. Se ele tivesse ido antes, o menino teria sido liberto antes. Então, às vezes tem coisa que a pessoa deixa passar muito, gente. E talvez se ele ficasse dentro de casa olhando para o menino ia morrer. Porque já está até na infância assim, então o negócio não resolvia dentro de casa. Porque eu acredito o seguinte, eu acredito que essa mulher cananeia, que esse homem que foi levar o filho dele até Jesus, eu acredito que eles confiavam em Deus, mesmo se eles não fossem cristãos, mas eu acredito que eles confiavam em Deus, senão não tinha levado lá até Jesus. E se eles confiavam em Deus, vai ver que eles já tinham orado em casa. Gente, tem coisa que é para você orar, tem coisa que você tem que tomar uma atitude. Aquela mulher só orando em casa não libertou a filha dela. Aquele homem só orando em casa não libertou
eu fiz. Só quando eles foram lá, tomaram uma atitude e foram até Jesus. Um homem paralítico que levaram ele para o telhado. Acho que foram 4 amigos dele, né? Que levaram ele lá onde Jesus estava, não tinha como entrar, passaram o homem pelo telhado. Esses homens, vai ver que já tinha, eles eram amigos desse paralítico, senão não tinha levado ele lá. Eu acho que eles tinham uma consideração por aquele homem. Eu acredito que ele já deve ter juntado, vamos em casa, né? Vamos todo mundo orar por ele. Vai ver que ficaram até em volta da cama assim. Senhor, meu Deus, meu Pai, mas o homem não voltou a andar por isso. Eles tiveram que levar o homem lá até Jesus. Aí o que aconteceu? Levaram o homem lá e Jesus curou o homem saiu andando. Vai ver que ele já estava paralítico orando em casa um tempão. Então, gente, tem gente que pensa que não precisa de igreja, porque precisa de igreja. Senão Jesus não tinha ido com 12, 13 anos, o primeiro lugar que Jesus estava era na igreja. Se eu tenho que ir na igreja, tem que ouvir a palavra, a fé vem por onde? Pelo ouvir. A Bíblia fala lá no livro de Marcos sobre a oração com a imposição de mão dos presbíteros. Já ouviram falar nisso aí? O homem, a mulher de Deus, tem coisa que o homem, a mulher de Deus tem que botar a mão lá na igreja, tem que participar de um, que nem a gente faz aqui, um caminho santo que é consagrado, porque tem coisa que é pesada. Se você ficar só dentro de casa, você não sai. Eu falei isso com uma menina, tinha uma menina aí que ela estava passando, não estou citando o nome não, um problema muito sério. Ela estava, para você ter uma ideia, até pegar gilete para se cortar e tudo, a menina estava pegando. Aí eu falei para ela, filha, eu já orei por ela várias vezes, você tinha que vir aqui na igreja. Tem coisa que você tem que vir na igreja, tem que participar de uma campanha, a gente orar, para ensinar o sair da sua vida. Aí o que aconteceu? Ela veio aqui na igreja. Eu orei por ela. Ela veio aqui uma vez, né? Ela falou que vai participar das campanhas de sexta-feira, uma campanha de libertação. Falou, pastor, eu vou participar das campanhas de libertação pela salvação da minha vida. Mas a primeira vez que ela veio aqui, que eu orei por ela, nunca mais ela tentou suicídio. Entendeu? Já caiu por terra aquele mal. E se não vem? Daqui a pouco você fica sabendo a notícia, morreu, se matou, mas não sei o que, irmão. Mas você podia ter buscado a Deus, gente. Ainda que a igreja seja até longe, mas o que eu sei que ali vai mudar a minha história, então eu vou lá, irmão. Quem não quer mudar de Deus, pelo amor de Deus? Quem é que quer morrer? Quem quer perder o seu parente? Entendeu? Então a gente tem que acordar, gente, despertar. Tem coisa que não é resolvida dentro de casa. Você tem que tomar uma atitude. Todas as pessoas do Novo Testamento, presta atenção, gente. Olha lá os milagres de Jesus. Todos eles você vai ver que o pessoal ia até Jesus. E antes que Jesus está pregando para o lugar, vamos lá que eu quero ser curado. Entendeu? A filha de Jairo foi lá atrás de Jesus. O Lázaro, as irmãs de Lázaro mandou ir até Jesus, chamar Jesus para orar pelo Lázaro. Quer dizer, todos os milagres na Bíblia, aquele homem leproso, né, que se aproximou de Jesus, todos eles foram até Jesus. Pastora, mas como que a gente vai até? A gente não pode ir até Jesus em casa, gente? Deixa eu te explicar um negócio. A palavra de Deus diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus está lá no livro de João, a gente não vai lá não, está lá no livro de João. Está na primeira epístola de João 5, 7, e está lá no Apocalipse, me fala a memória, acho que é 13, 19, né? Ou 19, 13, um negócio assim. Está escrito o seguinte: Jesus Cristo, ele é verbo. Jesus
Jesus, ele é a palavra de Deus. Então, vamos supor assim, eu tenho uma fé em casa, eu oro a Jesus, mas Jesus é quem? É verbo. Eu oro, mas eu não ouço. Eu não ouço a palavra. Como Jesus, ele é verbo, ele é palavra, ele só entra dentro de mim pelo ouvido. Por onde que entram as palavras que você ouve? Pelo ouvido. Por isso que a Bíblia diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Por que a fé vem pelo ouvir? Porque quando você ouve, Jesus está entrando dentro de você. Que ele é verbo. E quando ele entra, é ele que põe aquela fé dentro de você, aquela certeza, aquela convicção. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra, por mais que eu ore, eu estou longe de Jesus. Você está entendendo? E ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Então a verdade e a palavra é a mesma coisa. Como que eu vou conhecer a palavra se eu não for na igreja? Pastor, mas aí eu leio a minha Bíblia em casa. Gente, a Bíblia não vem disserida. Se a Bíblia viesse disserida, ela não seria dessa altura, desse tamanho, ela seria bem mais grossa. Pastor, o que é disserida? Vou explicar. A Bíblia não vem explicada. Você vai ler lá, né? Em verdade vos digo, quem não nascer da água do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Isso é um versículo? É ou não é? O que quer dizer isso? Tudo bem, eu li isso em casa. O que isso quer dizer? Aí eu abro a Bíblia, louco. Hoje pedirão sua alma. É um versículo isso? É um versículo. O que isso quer dizer? Irmão, tem que ter um pastor, irmão pastor, que tem um dom do Espírito Santo para me dizer o que é aquilo ali, senão não vai entender nada. Aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue. Como é que eu vou comer a carne de Jesus? Cadê? Onde eu vou beber o sangue de Jesus? Eu vou ficar sem entender nada. Então eu tenho que ter uma pessoa que esteja sendo usada por Deus para me dizer o que significa aquilo ali. A Bíblia não vem discerida. Por isso que Jesus falou para o discípulo: ide por todo mundo e prega o Evangelho. Se vocês é que vão pregar. É o Espírito. Por isso que Jesus falou: não sois vós, falou para os discípulos, que falarás, mas é o Espírito do Pai que fala em vós. Aí falou: agora vocês vão lá, vocês vão pregar, vão expulsar os demônios, vão curar os enfermos. Os discípulos que tinham que fazer isso, e o povo tinha que ir lá para ser abençoado. Quer ver um exemplo? Sabia que Pedro era um discípulo, né? A sombra de Pedro curava. Você nunca viu isso na Bíblia? Eles traziam os enfermos, botavam tudo assim, e o Pedro ia passando a sombra, ia passando assim, os homens tudo sendo curado. Quem já viu isso na Bíblia? É por isso que tem que vir para a igreja para conhecer a verdade, tá vendo? A sombra. Quer dizer, como é que a sombra de Pedro vai entrar na casa dos outros? Não, você que tem que ir lá para a sombra de Pedro passar. Você está entendendo? O pessoal ia lá, bota aqui, Pedro vai passar aqui. E passava lá e ia curando. Então, às vezes, a pessoa quer um milagre, quer uma mudança, mas a pessoa não procura uma igreja. Não, Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua, você tem que procurar um lugar para você ir aprendendo. Não é? Eu tenho que mudar a voz. Não, gente, é você ir ouvindo a palavra, aos pouquinhos Deus vai trabalhando no seu coração, as coisas vão acontecendo, o milagre vai acontecendo. Glória a Deus. E não é só financeira, doença. Quantas pessoas já teve aqui que foram curadas, outros que foram libertos,
Eu estava um dia desse, acho que foi ontem de ontem, eu estava falando com uma irmã que teve um rapaz aqui, que ele foi curado, ele foi liberto, ele bebia gasolina. Ele era alcoólatra. E sabe que a pessoa alcoólatra, quando não tem um álcool, ela treina. E ele ficava assim. Aí quando não tinha o álcool, sabe o que ele fazia? Ele comprava esse álcool, ou esse álcool de farmácia, que é esses álcool 70. Você já botou um pouquinho desse álcool na boca? Álcool de farmácia, gasolina? Oi? Irmão, é horrível, imagina você beber aquilo ali. Ele bebia aquilo. Quando não tinha aquele álcool, ele bebia gasolina. Olha, eu não sei como ele não morreu. Você beber gasolina. Hã? E aquilo estourando todinho por dentro, porque ele emagreceu, tudo que ele comia ele vomitava. Uma vez eu estava lá no Monte das Oliveiras, a mulher dele me ligou, dizendo que ele estava quase fartando na cama, ele tinha bebido gasolina. Aí eu orei por ele e tal, e esse homem ele foi liberto aqui na igreja. Liberto não foi só gasolina, ele foi liberto do álcool. Hoje em dia ele não bebe mais. E ele já bebia há anos, ele era alcoólatra mesmo. E ele foi liberto aqui, eu até batizei ele. Entendeu? Então, se você não ouve a verdade, ele ia continuar alcoólatra. Pessoas que foram curadas aqui. Tem até uma irmã que foi curada de câncer no colo do útero. Se ela não tivesse ouvido a palavra, se ela não tivesse conhecido a verdade, como é que ela ia ser liberta? Então a igreja, não, é só você ir lá sentar. Mas para que é a igreja? Para você conhecer a verdade. Você vai lá, vai ouvir, e daqui a pouco a história vai mudando. E por que você tem que ir na igreja, ouvir na igreja? Porque você tem que passar por um lugar onde tem uma oração séria, um caminho santo sério. Aqui, quando o pessoal passa aqui no caminho santo, que eles continuam se sentindo mal, eu oro eles aqui na frente. Porque é uma campanha de libertação. Então a pessoa tem que sair daqui liberta. Não adianta você sair daqui. Você está entendendo? E tem casos que a gente tem que botar a mão na pessoa para orar. Glória a Deus. Amém? Às vezes, eu vou usar um exemplo aqui, mas isso não é uma coisa séria, tá? Isso não é uma coisa séria, isso é só um relato assim que estava atrapalhando. Eu estava falando com a Luciene, não foi, Luciene? Que o Guilherme, o pequenininho ali, toda vez que ele vinha para ele estava dormindo na hora da palavra, Isso não é legal. Mas por quê? A pessoa dorme. Não é que é culpa dele, não, isso é espiritual, gente. Se a pessoa dormir, como que é o único jeito de Jesus entrar? E se eu dormir? Como é que eu vou ouvir dormindo? Me explica. Quer dizer, Jesus não entra. E aí eu já percebi, né, que a gente percebe quando a pessoa tem um chamado de Deus. Eu até falei com a Luciene, dizendo assim, tem um chamado. Toda vez que você tem aqui na igreja, traz ele aqui na frente que eu quero orar por ele. Tá minha mão na cabeça dele e orar. Aí a Luciene passou a fazer isso. Olha lá como é que é agora, fica cortadinho prestando atenção na palavra. Aí vamos supor, Luciene é uma pessoa que não vem na igreja. É uma escutar só em casa. Como é que ele ia receber essa oração? De imposição de mão. Eu não tenho como tirar o botão de novo e mandar para todo mundo. Não tem como. Tem coisas, é igual um hospital. Tem coisas que de pílula resolve. Tem outros não, tem pacientes que tem que ficar em observação. Aí fica lá a enfermeira a noite toda lá, vai lá, olha. Tem paciente que ele bota lá no sul, lá, deixa a noite toda. Não, isso aí não tem risco nenhum, não. Mas tem uns que vai para uma sala lá que tem que ficar médico o tempo todo. Porque aquele caso ali é um pouquinho mais sensível, tem que ficar de olho. É a mesma coisa na igreja. Tem casos que é só você ouvir, pronto. Tem casos que não, você tem que trazer a pessoa mesmo. Você tem que passar o caminho santo, tem que botar a mão na pessoa, tem que orar, mandar o mal embora. Vocês estão entendendo direitinho? E o mal não pode ficar. Porque a gente vem na igreja para ser liberto. Então não adianta você vir na igreja e continuar enfienhado.
Entendeu como é que funciona? Então, vamos voltar lá então, em nome de Jesus. É a mesma coisa essa menina, né? Essa menina que estava acontecendo isso com ela. Eu falei para ela, você tinha que vir aqui na igreja, tem que botar a mão nessa menina, tem que orar por ela. Não adianta só ficar orando ela lá. No caso dela, tem que vir aqui e eu botar a mão para orar. E veio, botei a mão, orei com o pastor. Pastor, sua mão é poderosa assim? Não, irmão, mas nós temos uma unção, isso é bíblico. Jesus falou, ele mandou os discípulos fazer isso, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão, isso é bíblico. Lá no livro de Tiago, ele disse, né? Se tem alguém entre vós doente, chame lá os presbíteros, né, os responsáveis da igreja, e a oração da fé, a imposição de mão, curará os enfermos. Então tem gente que, não, vou ficar em casa mesmo. Como é que você vai receber uma oração assim, pessoa em casa? Que às vezes, poxa, o pastor não vai ter tempo de ir na casa de nenhum, senão não vai ter nem culto vai ser só na casa dos outros, cada dia numa casa diferente, entendeu? Não, a pessoa tem que ir lá, e ali no caminho santo, a gente vai aqui. Por isso que eu não tenho pressa, quando termina o culto aqui, a senhora ora por mim, eu oro por ela, vem outro, oro, vem outro, tem dia que eu fico aqui orando, vou dar um jeito comigo. Mas eu estou aqui para isso mesmo, pode vir que a gente vai orando, entendeu? Agora a pessoa não vem e fica meio complicado. Vamos lá, gente, para a gente terminar aqui cada um do horário. Então, o que aconteceu no versículo então, no versículo 22, então ordenou o Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardarei em vida. Você vê a implicância, a insistência do Faraó em afligir o povo de Deus, gente. Coisa séria. Aí está dizendo aqui, e foi o homem à casa de Levi. Não, gente, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vocês já viram que o Faraó estava perseguindo o povo de Deus. As parteiras que quis matar, então todo homem que nascer, você vai jogar no rio. E aquela implicância com o povo. A gente já viu lá essa parte que acabou orar, né? E vamos lá para o capítulo 3. Que o povo, o que o povo começou a fazer? O povo começou a buscar Deus, a orar a Deus, a suplicar diante de Deus, que estava sendo oprimido. Vamos pegar o versículo 23, em diante, capítulo 2, versículo 23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E o que eles fizeram, gente? Clamaram. É isso que você tem que fazer. Você está vendo que o diabo está te sufocando, está te oprimindo, está te atacando. Você tem que clamar a Deus, irmão. Primeiro você tem que se aproximar de Jesus, que é verbo, tem que ouvir a palavra, senão você vai orar também sem fé. A fé vem pelo ouvir. Você ouviu, agora eu vou clamar a Deus. E eles começaram a clamar a Deus, começaram a orar a Deus. O negócio estava estreito, a servidão estava pesada. E o próprio Deus falou isso, né? Invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Foi onde eu preguei sobre oração. Sobre você clamar a Deus, botar a sua família na mão de Deus. A gente não pode viver sem orar. A gente está vivendo uns dias difíceis. O apóstolo Paulo falou isso. Nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. Você entendeu? Se a gente
gente não buscar Deus, não procurar uma igreja, não buscar Deus, não procurar orar, só Deus sabe o que vai ser da gente, da nossa família. Porque a gente na igreja, buscando a Deus, clamando, o diabo já tenta, imagina se você estiver fora. Misericórdia, aí que o negócio de estreito mesmo. Aí ele disse assim, e clamar, e o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. Deus ouviu o clamor deles. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Deus olhou lá de cima. Repara só. Ele já não vinha sendo afligido há muito tempo. Não vinha. Você ouviu falar que eles clamaram antes? Você está aí, enquanto você não clama a Deus, Deus não entra no jogo, vai ficar na dele. Ué, Deus estava vendo ele sofrendo, aí ninguém pediu ajuda dele. Às vezes a pessoa está sofrendo, mas não busca Deus, não pede ajuda de Deus, Deus não vai sair invadindo a vida da pessoa. Deus fica esperando você pedir ajuda dele. Deus é educado. Entendeu? Então eles estavam passando aquela dura servidão, aquela batalha, aquela luta toda, mas eles não clamavam a Deus. Quando eles não aguentaram mais, que eles resolveram clamar, Deus ouviu eles. Aí chegou o clamor dele. E às vezes a pessoa só vai buscar a Deus quando já não está aguentando mais. O negócio está. Entendeu? Quando chegou o extremo que a pessoa vai orar a Deus, vai buscar a Deus, não. Você não precisa esperar chegar ao extremo. Você tem que. Viu que o negócio não está legal, eu vou buscar a Deus. Aí o que ele disse? Aí Deus atentou, Deus viu a aflição deles. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava-se para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele disse-lhe: Senhor, disse-lhe o Senhor. Olha o que Deus disse para Moisés, olha só. Ele disse-lhe o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Está vendo? Ele falou: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto. Aí você pensa que Deus não está vendo o que você está passando. Deus está vendo. Só que ele espera você ir até ele. Ele já estava vendo desde o começo, mas o povo não falou nada, irmão. Só foi buscar, já não estava dando mais. Eles podiam ter sido livres daquilo ali desde o começo. Eles podiam ter sido livres daquela aflição desde o começo, se eles tivessem clamado desde o começo. Tem gente que está passando coisas. Boa noite, irmão. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Tem gente que está passando por coisas que a pessoa já era para ter sido livre disso há muito tempo. Que se tivesse já buscado a Deus, o negócio já estava resolvido. Tivesse clamado a Deus, entendeu? Tivesse procurado uma igreja,
as coisas tinham mudado. Mas eles foram nas últimas. Mas Deus falou, estou vendo a aflição deles. Deus vê tudo, gente. Você está pensando que Deus não está vendo o que você está passando? Ele está vendo. Só que às vezes a gente quer ser curado, a gente quer que Deus faça um milagre do nosso jeito. O Naamã queria assim, né? Naamã foi lá procurar o profeta nem atendeu, ele não atendeu. Mandou um obreiro. É como se fosse assim, ó. Você chega aqui na igreja, não, vou lá, a pastora Fabiana vai me orar, eu vou ficar curada. Aí você vem aqui, eu estou lá no escritório, aí eu falo para Zuzu. Zuzu é serva deles aqui na igreja, né? Aí eu chego para Zuzu, vai lá, fala pro fulano ali mergulhar 7 vezes ali no rio Pobres. Irmão, o homem vai sair daqui me xingando, tipo, me condenou essa pastora maluca, doida. Primeiro que ela não veio nem me receber. E mandou tomar banho lá nesse rio SUS. Se ele não falasse, manda a mãe dela tomar banho lá. Porque tudo é o pobre da mãe, tadinho. A mãe não tem culpa de nada. Entendeu? O Naamã saiu de lá revoltado. Ué, não entendi. Eu vim aqui, dizia eu comigo. Ele vai sair, profeta, né? Vai me receber e pôr na mão sobre o enfermo, que é o que eu acabei de falar, né? E restaurará a lepra. Mas não. Ainda mandou tomar banho naquele rio Jordão. Não tem rio lá perto da minha casa, melhor que aquele ali, não. Quer dizer, ele queria escolher o jeito de ser curado. Tinha que ser botando a mão nele, entendeu? Ele queria escolher o rio que ele ia mergulhar. Ele não queria o Rio Jordão, ele queria ele poder escolher o rio que ele ia curar. Quer dizer, ele queria se curar do jeito dele, não do jeito de Deus. E às vezes tem pessoa que quer vencer do jeito dela. Não, do meu jeito tá bom. Preciso ir para a igreja, preciso buscar Deus, vou buscar do meu jeito. Deus entende. E nisso os anos vai passando, a pessoa não sai do curar. Só sai quando entende a linguagem de Deus. Ainda bem que o Naamã estava lá com os obreiros dele lá, e os obreiros dele falaram, meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, mas uma coisa tão boba dessa, que era mergulhar, por que você não vai lá? Aí ele mudou de ideia, foi lá e pulou lá dentro do rio, lá, não sei se ele tampou o nariz, o que ele fez, sei lá. Eu sei que ele mergulhou lá 7 vezes, e na 7ª vez, a pele dele ficou como se fosse de um menino. Ele foi restaurado a lepra. Mas por quê? Ele fez do jeito de Deus. Então a gente precisa aprender a vencer pelo jeito de Deus. Deus trabalha de maneiras diferentes. Esse povo já podia estar assim, se verível disso há muito tempo, só que eles demoraram muito a clamar a Deus. Eles clamaram já nas últimas já. Tem gente que vai buscar a Deus quando já está quase morrendo, quando já não dá mais. E às vezes dá tempo, às vezes não dá mais tempo. Porque já aconteceu isso também, tá? Pessoas que eu falei, não, fulano, para a igreja, você não vou. E depois, cadê? Teve uma pessoa que eu avisei muito, para a igreja, não, depois eu vou. Aí aconteceu uma situação lá, espírito de enfermidade atacou a pessoa. Aí quando eu fui ver a pessoa, eu conversei com a pessoa, a pessoa, não, mas eu vou para a igreja, pastor, agora eu quero ir para a igreja. Eu saindo dessa, eu vou para a igreja. A pessoa morreu. Morreu, não deu tempo. Porque quer dizer, às vezes a pessoa toma a decisão tarde demais, gente. A gente tem que ir logo. Não, vou buscar a Deus, a minha história vai mudar. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Ele disse assim, ó. 1 Reis 19, 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 1
Disse o Senhor, no 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, que eu oprimia eles, porque conheci as suas dores, está vendo? Quando a pessoa se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você, irmão. Aí Deus falou, agora eu conheci as dores deles, eles estão sofrendo. Às vezes você pensa que Jesus não vê seu sofrimento, conhece suas dores. Deus sabe de tudo, gente. Deus sabe o que você vai falar antes de você abrir a boca. Ele sabe o que você sente, tudo Deus sabe. Portanto, o que ele fez? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra, daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, o lugar cananeu, dos heteus e do amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jacuzzi. Tudo eu. E ele disse assim, e agora, presta atenção, de tudo que a gente leu, é isso aqui que eu queria que você prestasse atenção. Olha o que ele disse, E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiram. Vem agora, pois, e te enviarei aos filhos de Israel. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele está falando aqui, o clamor do meu povo subiu para a mim. E eu desci para livrar eles. Gente, Deus desceu para livrar o povo por causa de quê? Acabei de falar, gente. Porque o clamor do meu povo subiu a mim. Eu desci para livrar. Deus desceu para livrar aquele povo por causa do clamor deles. Às vezes você está passando um negócio, uma situação, uma opressão, você não clama a Deus. Como que Deus vai te livrar? Se ele disse, invoca-me na angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus desceu para livrar aquele povo. Por quê? O clamor do povo chegou até Deus. E se eles não clamam? Se eles ficam sendo oprimidos, sofrendo ali quietinho, eles iam morrer na mão dos faraós, gente. Se eles não buscam Deus. Você entendeu? Então você precisa aprender a ser uma pessoa de oração, gente. Clamar a Deus, falar com Deus, abrir seu coração para Deus. Deus é isso. Estou passando por isso. Lembrar as promessas de Deus. Às vezes a pessoa vai a Deus e não lembra Deus só lembra. É uma perseguição que você está passando. O Senhor lembra que o Senhor falou, eu te livrarei do laço do passarinheiro. Nenhuma ferramenta preparada contra mim irá prosperar. O Senhor lembra como o Senhor disse, Pai? O Senhor, meu pastor, e nada lhe faltará. Por suas feridas já fui sarada. Que a minha família, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e tua casa. Você tem que ir a Deus e lembrar das promessas dele. Mas eu estou dando um exemplo assim, se esse povo não clamasse, eles iam continuar sofrendo, sendo escravos na mão do faraó, que ia morrer. Então, se você não tomar uma posição para buscar a Deus, procurar uma igreja, ouvir a palavra, clamar a Deus, o diabo vai ficar oprimindo você até de matar. Deus estava vendo a situação, mas ele só desceu quando o povo clamou. Vê se Deus está vendo a situação que você está passando. Você não busca ele não é, gente. Não, aprenda isso. O diabo não é. A Bíblia diz assim: não dê lugar ao diabo. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Se você tem uma brechazinha, ele sai entrando. O negócio dele é destruir você. Ele não pergunta você se pode entrar. Já viu aquela visita mal educada?
menina que você sai do banheiro, a pessoa já está na sala, toma um susto. Ué, como que você entrou aqui na cara aberta? O diabo é assim, ó. Quando você vê, ele já está lá dentro. Às vezes vamos para descer de cueca no banheiro. Vai lá dentro. O que você está fazendo aqui? Não, estava aberta ali. Ih, desculpa aí. Pode ficar à vontade aí. Você pode ficar vendo. Coisa séria. Tem princípio que se você não vigiar, você está lá no quarto, você está dormindo. Meu Deus, você estava dentro, eu entrei logo. Entendeu? Você está na cama ainda, nem levantou, você abre o olho aqui tentando enxergar. Você pensa, irmão, sério, tem visita que é não cara, não chama lá fora não, sai entrando. E o diabo é desse jeito, gente. Se você der uma brechazinha, você vai olhar e está lá dentro, né? Agora, Jesus não é assim. Eu já cheguei na casa de pessoa que estava tudo aberto, portão tudo aberto, mas eu não entrei. Ô de casa. E até pessoa assim, chegada, parente, mas por que eu não entrei? Sei lá se a pessoa está trocando de roupa, irmão, eu saio entrando, entendeu? Não é isso que eu saio entrando. Aí eu, cadê o pessoal? Entendeu? Jesus, ele é assim, Jesus ele não sai invadindo a sua vida, ele vai entrar se você... Por isso que ele falou, estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei contigo. Então Jesus, ele vê o seu sofrimento, ele vê. Só que ele não pode forçar você a sair daquilo ali. Ele espera você vir até ele. Por isso que ele disse assim, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está prometendo, se você vier... eu vou te aliviar. Eu vou tirar esse fardo das tuas costas. Mas você tem que fazer o quê? Vir. Aí você tem que buscar Jesus, você tem que clamar. Entendeu? Então esse povo ali já estava sendo oprimido há muito tempo. Deus não fez nada, ficou só olhando. Matando os neném, Deus está lá só olhando. Mandou jogar os neném no rio, Deus está... olha o quanto de neném que morreu afogado. Então aprenda a ser uma pessoa de oração, gente. Você tem que entender como que é Deus. Quem olhasse assim, pensava até, poxa, que maldade, Deus está vendo os neném tudo morrendo afogado, não fez nada. Mas ele não é trujão. Os neném estavam tudo morrendo afogado, mas ninguém orava, ninguém buscava ele. Agora, a hora que buscaram, a hora que chamaram ele, que foram até ele, botaram ele no negócio, aí sim. Agora sim, para tu ter uma ideia, ele desceu, ele falou para Moisés, clavou no meu pão, subiu e eu desci aqui na terra, agora eu vou livrar ele. Mas porque eles foram até Deus e clamaram. Entendeu? Então, gente, Deus faz, aprenda a ir até Deus e clamar a Deus. Amém? Você vai ver que a tua história vai mudar. Aí, aqui a gente não vai poder ler o restante da história, porque essa história é muito grande. Mas aí começou, né? E outra coisa que eu queria que você prestasse atenção, tem mais uma revelação aqui. Nesse próprio texto aqui. Quem Deus chamou para livrar o povo? Moisés. Moisés era o quê? O profeta, o porta-voz de Deus. O Moisés foi o homem que Deus falava com Moisés, mas Moisés falava com o povo. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Deus desceu, mas Deus não foi lá sozinho livrar o povo, não. Deus levantou um porta-voz para ele. E Deus está aqui na terra para ajudar você, Ele vai ajudar você através de um porta-voz. Quem é o porta-voz? Pastor, pastora, é um porta-voz de Deus, é uma pessoa que Deus está usando aquela pessoa para falar com você. Glória a Deus, amém? Aí dali para lá, você já conhece a história, né? Moisés recebeu o poder de Deus, foi lá para o Egito, Deus usou lá Moisés com aquelas 10 pragas, a última foi a morte dos primogênitos. Faraó teve que deixar eles ir. Depois que deixaram eles ir, Faraó arrumou um exército para perseguir o povo. Eles pararam diante do mar.
tiveram ali, sem saída, né? Um lado era o mar, do outro lado era o exército do faraó. Deus abriu o mar, o povo de Deus passou e o povo de Faraó também. Entraram no mar. Pastor, eles entraram no mar, entraram. Assim, no caminho que Deus fez. Só que conforme o povo de Israel passou, quando o povo de Israel terminou de passar, o exército de Faraó estava mais ou menos na metade do mar, o mar se fechou. Engoliu o exército de Faraó. Foi só roupa boiando, armadura boiando, só aqueles corpos lá. Nunca mais os egípcios, aqueles egípcios oprimiram mais o povo de Deus. O povo de Deus tiveram vitória, porque eles foram até a Deus e clamaram a Deus. Glória a Deus. É assim que Deus quer fazer com seus inimigos. Aquele espírito que te oprime, que põe a doença, que ataca a sua família, que te põe endividado, que te põe com depressão, que te põe com vício. Deus quer fazer isso com seus inimigos, mas depende de você. Se aproximar de Deus é clamar a Deus. Toda vez que você clama a Deus, Deus desce para te ajudar. Pastor, mas eu não vejo ele, não mais desce um montão de anjos. Você não está entendendo. Vai lá, junto fulano lá. Só acaba a batalha depois que você vence. Porque você colocou o negócio na mão de Deus, então a vitória é sua. O exército do Senhor que vai guerrear e vai ter que vencer por você. E Deus só recolhe o exército com uma vitória se for sua. Glória a Deus. Amém? Então não deixem de orar. Não deixem de buscar Deus. E glória a Deus. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Se vocês trouxeram aí dízimo, oferta, gente, você pode estar trazendo aqui no altar. Glória a Deus. O envelope está ali, ó. Se quiser envelope de dízimo, de oferta. Glória a Deus. E você pode estar entregando aqui no altar, porque a gente está fazendo gasto. Pode botar ali do ladinho da caixa de som, gente, porque a gente está fazendo gasofilácio, que a enchente levou o nosso gasofilácio. Aí Deus está provendo outro. Então a gente está sem lugar de botar oferta. Aí você pode estar botando aqui no altar. Tá bom? A sua oferta. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. O pessoal que está em casa também. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho na sua presença. Nós viemos, Pai, em nome de Jesus, e eu vim a favor de cada pessoa que ora comigo, os que estão aqui, os que estão pelo Face, que estão pelo Instagram. E Deus, nós viemos agradecer ao Senhor esse recado, essa palavra que o Senhor nos enviou. E nós estamos fazendo como aquele povo, Pai. Nós estamos vindo ao Senhor, estamos clamando o seu nome. E tem pessoas, ó Deus, que estão orando no Senhor, que não é pelo faraó, mas essa pessoa está sendo oprimida pelo espírito de enfermidade, espírito de depressão. É um espírito que está agindo no casamento, na família, um espírito que entrou na vida do filho, da filha. É um espírito de vício. Pai, é um espírito que está oprimido, que está tirando a paz, o sossego dessa pessoa, Pai. E essa pessoa já não aguenta mais. E ela veio hoje até o Senhor, Pai, clamando, o Senhor ouviu sua palavra. E eu venho pedir ao Senhor que, assim como o Senhor desceu lá para livrar aquele povo de Israel, que é o seu povo, o Senhor também desça para livrar essa pessoa. Que o Senhor envie aí os seus anjos que estão ao seu serviço para livrar essa pessoa de toda a opressão satânica e todo espírito de enfermidade. Esse espírito tem atacado o casamento, tem atacado os filhos, que tem atacado a prosperidade, que tem atacado a saúde. Todos esses espíritos têm que sair agora, em nome de Jesus Cristo, porque esse nome tem o seu poder. E eu, em nome de Jesus,
curados e libertos para a glória do seu nome, Pai. Glorifique o seu nome nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E peço que o Senhor transforme esse líquido no teu sangue. Todo o coração que a pessoa colocaria o nome que venha acontecer conforme eles oraram. E eu peço a Ti que o Senhor receba também dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz que eu honrarei. Pai, honra cada um deles. Cubra no teu nome sagrado, leve em paz, em nome de Jesus. Todos que estão aqui no Face, no Instagram, tudo para a glória do seu nome e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, gente. Desejo uma boa noite, seus irmãozinhos, em nome de Jesus. Nós vamos na paz do Senhor. Olha, sexta-feira tem a campanha de libertação, tá, gente? É de manhã, 8 da manhã e 6 às 18 horas da noite. Campanha de libertação. A gente vai pegar firme nessa campanha. Porque essa campanha tem sido muita gente liberta. Glória a Deus, vício, doença, tudo quanto é coisa mal, depressão. Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Amém? E glória a Deus. Gente, se vocês quiserem falar comigo, eu vou estar aqui na frente. Depois só vem aqui, tá? Eu quero falar com o Senhor um minutinho. E Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. E todo o pessoal do Instagram, tá, gente? Deus abençoe o pessoal do Instagram. Até sexta, em nome de Jesus. E também Deus. Ali do ladinho da caixinha de som. Pode ser porque a gente tá. Bota dentro dessa cestinha aqui. A enchente levou o nosso negocinho aí, a gente está fazendo outro. Não, tá? Só um minutinho que eu quero falar com o senhor, tá bom? Deus abençoe aí o pessoal, Deus abençoe o pessoal do Face, tá, gente? Uma boa noite, uma noite abençoada para todo o pessoal aí do Face aí, até sexta, em nome de Jesus. Gui,